Bom, o óxido nítrico, ele tem diversas ações que evitam a formação de ateroma. Então, olha só esse esqueminha aqui interessante, ó, que foi publicado na Nature Review, mostrando os vários efeitos aqui do óxido nítrico que vão diminuir a formação de uma placa de ateromatosa, né? Uma placa de ateroma, que vai causar lá doença isquêmica cardíaca, que vai gerar o infarto, né? Então, ele vai fazer aqui, ó, uma dilatação, diminui a proliferação de células do músculo liso, diminui a agregação plaquetária, a quimiotaxia, né, de células inflamatórias e vários outros efeitos aí que ele faz, tá? Então, ele tem efeito antiaterogênico, certo? Com a disfunção endotelial, esse efeito antiaterogênico, ele é diminuído. Então, ocorre um favorecimento da formação e do desenvolvimento de placas de aterosclerose. Isso não sou eu que estou dizendo, tem várias revisões citando, né, essa relação aí da disfunção endotelial com a formação de placas de ateroma, tá certo? Então, a função endotelial preservada é importante para a prevenção da aterosclerose, tá certo? Bom, então esse é outro esqueminha mostrando isso, né? Olha só que interessante, ó. Nesse caso, aqui é uma condição normal, do lado esquerdo, e do lado direito a disfunção endotelial, né? A eneossintase desacoplada formando o ânion superóxido. O ânion superóxido favorece a entrada do LDL aqui na célula endotelial. Olha lá. Favorece a entrada e oxida o LDL dentro da célula endotelial. Isso é bom? Não é bom, né? Não é bom porque é esse LDL oxidado que vai encher a placa de ateroma, tá? Então, é essa lipoproteína que vai abastecer aquela placa de ateroma, aumentando a placa de ateroma, certo? E o óxido nítrico, o que ele faz? Olha aqui o sinalzinho de menos. Ele inibe essa oxidação. Então, um dos efeitos antiaterogênicos ocorre pela formação do óxido nítrico, ou seja, essa formação fisiológica, tá? Quando ela é perdida, ou seja, tem esse desbalanço, aumenta o superóxido e cai o NO, aí você favorece a formação da aterosclerose. Bom, então vamos lá. Então nós temos essa revisão, né, que mostra que várias condições que vão gerar a disfunção endotelial e que vão favorecer a aterogênese, ou seja, a formação de placa de ateroma. Olha lá. A idade é uma condição, o cigarro, a obesidade, physical inactivity, então a falta de atividade física, né? O diabetes é uma condição muito importante também, hiperlipidemia, hipertensão e a genética, né? E o estresse. Então, esses são alguns fatores que favorecem a disfunção endotelial, que, consequentemente, vão favorecer a formação de placa de ateroma, tá certo? Então, a função endotelial também ela é importante, não somente para o controle da pressão arterial, mas também para a saúde aí das células, né, do vaso, preservando a formação aí de ateroma, tá? Esse esqueminha só, mais ou menos o que eu já falei no anterior, só mostrando, né, quais são os mediadores, né, as moléculas de adesão, que elas são expressas aqui nas células endoteliais, elas vão funcionar como ganchos, tá? Então, nós temos lá na célula do sangue, as células do sistema imunológico circulando, e quando elas são ativadas, elas acabam tendo uma afinidade pela célula endotelial, fazem o rolamento, adesão, e elas vão parar aqui no meio, entre a célula endotelial e a célula do músculo liso vascular, tá? Essa célula, que é o monócito, ela vai ser transformada em um macrófago aqui dentro. Ela é transformada a partir da liberação de mediadores inflamatórios. Então, o endotélio inflamado, né, que é o endotélio com disfunção endotelial, ele ativa esses monócitos e acaba atraindo essas células inflamatórias aqui para o interior, e essas células inflamatórias, elas são transformadas em macrófago. Então, esse macrófago, ele vai ficar aqui nesse interstício, tá? Entre a célula endotelial e a célula do músculo liso. Esse das ratas, e a pressão dessas ratas subiu, olha só. Então, esse daqui é o controle, tem a pressão sistólica de 123. As ratas, após 90 dias, estavam aí numa simulação da menopausa de 145 milímetros de mercúrio. Com o tratamento, né, com o resveratrol, a pressão voltou ao normal, ó. Estava 123 aqui no controle,
e ficou com 123 naquele animal tratado com resveratrol. E a função endotelial também foi retomada. Então, a gente quantificou em 7,5, controle, 7,0, né, que é menor a função endotelial no animal, na fêmea, né, com a verectomia, e depois ela voltou ao normal, tá? Então, um outro tratamento que nós fizemos aqui foi com o resveratrol pela via oral, que é um antioxidante que também conseguiu reverter essa função endotelial, tá? Outro trabalho que nós conseguimos reverter essa função endotelial e prevenir a evolução da pressão arterial também foi com atividade física, tá? Essa atividade física foi feita em animais, em fêmeas, né? Com nado, acho que foi com nado forçado, ou foi carga, uma carga de peso, não lembro qual foi o protocolo aqui, mas foi um tipo de exercício mais intenso, tá? Então conseguiu também prevenir a disfunção endotelial. E uma outra informação importante sobre a função endotelial é a seguinte, olha só. Lembra que eu falei no começo que o endotélio ele tem uma função em manter a permeabilidade vascular, ou seja, a seletividade a algumas substâncias passarem ou não para dentro do sistema nervoso central, tá? Então, isso eu falei lá no começo. Olha só o que acontece quando se tem uma disfunção endotelial. Ocorre uma diminuição de perfusão para o sistema nervoso central. Essa diminuição de perfusão vai fazer o quê? Vai perfundir menos, vai nutrir menos o sistema nervoso central, tá? E também ocorre um aumento de permeabilidade vascular da barreira hematocefálica, favorecendo a passagem de toxinas. Esses dois fatores em conjunto levam a uma neurodegeneração, tá? Então, alguns trabalhos têm mostrado que a disfunção endotelial também favorece as doenças neurodegenerativas, tá? Por quê? Porque você diminui fluxo vascular para o sistema nervoso central e porque você aumenta a permeabilidade vascular da barreira hematocefálica, certo? Então, esses dois pontos aí, eles vão fazer com que ocorra um maior dano de neurônios, né, um maior dano tecidual pela passagem de toxinas e pela diminuição de nutrição das células do sistema nervoso central. Quem quiser ver esse artigo aqui, ele é muito interessante, né? Quem trabalha com o sistema nervoso central, ele é bem interessante, ele faz essa relação aí, tá? E esse outro artigo aqui, ele mostra, olha só, vocês vão ver que depois tudo isso vai ter uma conexão aí com o Covid-19, tá? Então, depois a gente vai fazer uma ligação com tudo isso, vai tentar pelo menos. Então, a disfunção endotelial no envelhecimento, olha só. No envelhecimento, como eu mostrei para vocês naquele exemplo, né, ocorre uma disfunção endotelial. Esse artigo aqui, ele traz como título, olha só, você é tão velho quanto as suas artérias, tá? Então, e ele faz uma referência aí da função endotelial, que é referente à saúde da sua artéria, tá certo? Então, ou seja, ele diz, se você tem uma saúde vascular, uma saúde do endotélio boa, você é jovem. Então, a sua idade, ela é calculada aí pela idade da sua artéria, ou pela saúde da sua artéria. É basicamente isso. É uma revisão bem interessante também. Então, ele mostra aqui, ó, uma dilatação, né, a partir do estímulo com acetilcolina, dilatando bem no jovem, e no idoso, uma dilatação prejudicada, a partir da produção do NO, aqui estimulada pela acetilcolina, certo? Bom, e nessa revisão aqui, ó, ele traz também o seguinte, ó, que tem alguns fatores que podem frear essa disfunção endotelial no envelhecimento. Olha só que interessante, ó. Nós temos aqui aging, né, que é envelhecimento, disfunção endotelial. E aí a disfunção endotelial, ela favorece o aparecimento de doenças cardiovasculares, certo? E olha só, nós temos aqui em cima e do lado esquerdo, né, alguns fatores que freiam o desenvolvimento da disfunção endotelial. Então, nesse quadrinho aqui, ele mostra estresse oxidativo e inflamação, que são duas condições, né, que vão gerar a disfunção endotelial. Olha aqui, reparem a presença do ânion superóxido aqui e a diminuição na concentração do óxido nítrico, tá? Então, isso corrobora com o que eu falei lá atrás, tá? Então, aumenta o superóxido e diminui o óxido nítrico, certo? Esses são
algumas condições que vão favorecer a disfunção endotelial. Só que tem fatores que vão frear, olha só, essa bolinha aqui em azul, ela freia esse estresse oxidativo. Enquanto que essa bolinha aqui mais roxa, ela ativa o desenvolvimento dessa disfunção endotelial. Então, quais são os fatores que freiam? Olha lá, uma dieta saudável, né? Ó, eu mostrei em nossos resultados aí que o resveratrol, que está presente lá no vinho, ele previne a disfunção endotelial, né? O que mais? Exercício físico. Também nós mostramos, não só nós, mas como outros trabalhos da literatura, né? Mostraram que isso também funciona para a função endotelial. E também evita a ativação dessa disfunção. Agora, dieta ruim, né, um fast food e tal, ele ativa essas condições, tá? E aqui tem outros exemplos, né, como a terralose, resveratrol, espermidina, curcumina, esse Aicar aqui, que eu não sei o que é, deve estar em algum momento aqui na legenda, não sei, mas são fatores aí que ativam essa proteção, evitando a disfunção endotelial. Tá? Então, para quem se interessa, né, o artigo é esse daqui, ó, se vocês colocarem o título aí no Google, vocês acham facilmente, tá? Bom, e aí então, a partir desse básico, né, eu falei sobre as funções endoteliais, e aí nós vamos tentar colocar tudo isso dentro da condição da COVID-19, tá? Então, o que é a COVID-19, né? O que quer dizer? Para começar, né? Covid-19 quer dizer Coronavirus Disease, é uma doença do coronavírus. 19 porque ela apareceu em dezembro de 2019 lá na China. Tá? Então, esse é a sigla Covid-19 quer dizer isso. Bom, e a palavra SARS, né? A sigla SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 é o vírus, é o nome do vírus. Então, quer dizer, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Então, esse é o nome do vírus e esse daqui é o nome da doença. Alguns estudos relatam que ela surgiu lá que é um hospedeiro natural desse vírus, é o morcego, tá? E aí teve lá uma contaminação, né? Não se sabe ainda como aconteceu, mas ocorreu uma contaminação a partir do morcego. Bom, tem alguns trabalhos aí, se vocês colocarem na literatura, colocarem Endothelial Dysfunction and COVID-19, vocês vão encontrar que tem aí alguns artigos mostrando que tem uma relação da COVID-19 com a disfunção endotelial. Alguns trabalhos mostram que a COVID-19 ela piora muito a função endotelial, tá? Lembra que eu falei para vocês que a infecção bacteriana ela faz um aumento de permeabilidade e também ela aumenta a permeabilidade, diminuindo uma das funções endoteliais, e a inflamação do endotélio, ela também piora a função endotelial. Tá? Tem alguns artigos mostrando que a COVID-19 também faz isso, tá? Que eu vou mostrar alguns exemplos, tá? Para fechar esse raciocínio. Então, olha lá. A disfunção endotelial é o principal determinante para a disfunção micro e macrovascular, tá certo? Favorecendo a vasoconstrição, a inflamação e o estado pró-coagulante, que são todas as condições que são verificadas aí num doente grave pelo COVID-19, certo? Então, isso daqui vai levar à lesão cardíaca, e essa lesão cardíaca, ela é quantificada pela liberação de troponina. Então, um coração em sofrimento, ele libera bastante troponina, certo? E os doentes, vocês vão ver daqui a pouco, que os doentes pela COVID-19, eles liberam muita troponina, tá certo? E esse aumento de liberação de troponina, ele tem alguns trabalhos, né? Tem a hipótese que ela ocorre por esta menor função endotelial, tá certo? Vocês acompanharam o raciocínio? Então, olha só voltando. Nós falamos, eu já mostrei todos os eventos, todas as funções que o endotélio apresenta, tá? Dentre essas funções, eu falei vasoconstrição, controle da inflamação e efeito estado pró-coagulante. Aliás, o controle da coagulação. Né? Então, quando se tem a disfunção, você tem vasoconstrição, inflamação e estado pró-coagulante. Esses estados aqui, ó, você observa, são estados observados em doentes pelo COVID-19. E isso também leva à lesão cardíaca,
que é uma condição verificada na COVID-19, tá? E o aumento da troponina 1 também é observado na COVID-19. Tá? Então, nesse artigo aqui especificamente, ele fala que, olha só, is COVID-19 endothelial disease? Então, ele relaciona a COVID-19 com uma disfunção endotelial e que nessa disfunção endotelial vai aparecer as complicações observadas aí na COVID-19. Então, vamos ver alguns trabalhos que fazem essa relação. Olha lá. Esse artigo, né, ele tem como título Endothelial Cells Infection and Endothelitis in COVID-19, em COVID-19, né? Então, se vai falar uma coisa em inglês, tem que falar tudo. Então, ele tem aí ele fala que a infecção das células endoteliais e a endotelite na COVID-19. Tá? Então, esse artigo mostra que existe uma endotelite. Se vocês lembrarem o termo it, ele indica inflamação, né? Existe uma endotelite na COVID-19. Tá? Então, olha só, esse exemplo aqui, ó, essa fotomicrografia, ela foi feita no tecido renal, tá, de uma amostra de capilar glomerular, do rim. Então, olha só, ela mostra aqui a presença do COVID-19 ligado no vaso, tá, num capilar lá que está dentro do glomérulo renal. Tá? Então, esse paciente aqui, ó, que foi a óbito, ele é um paciente receptor de transplante renal masculino, com 71 anos de idade, com doença arterial coronariana e hipertensão. A condição do paciente se deteriorou após o diagnóstico da COVID-19. Ele necessitou de ventilação mecânica. Ocorreu a falência múltipla dos órgãos e o paciente morreu no dia 8 de infecção. Então, essa foi uma autópsia feita após a morte do paciente, mostrando que o COVID-19 ele está lá no vaso, no capilar glomerular, ou seja, está ligado, né, lá na célula, provavelmente na célula endotelial. Tá? Depois a gente vai ver se realmente está na célula endotelial. Uma outra quantificação que foi feita nesse artigo foi o seguinte, olha só, nesse mesmo artigo, né, foi verificado, né, foi tirada uma amostra de pulmão de uma outra paciente, né, que tinha falecido também, paciente 2, era uma mulher de 50 anos de idade, com diabetes, hipertensão e obesidade. Então, no vaso arterial grande aqui, ó, que vocês olharem, tem um infiltrado inflamatório importante, né, do lado esquerdo e do lado direito. A íntima do vaso, mostrando infiltrado inflamatório, isso daqui no intestino delgado, né, e uma marcação importante, ó, dessas células endoteliais. Elas mostram a apoptose nas células endoteliais, tá? Então, isso foi quantificado pela caspase 3. Então, mostrando que essas células endoteliais, elas têm uma ativação da apoptose, tá? Uma vez que está ocorrendo o acúmulo de caspase 3 nessas células infectadas aí, nessa célula que o vírus está ligado, tá? Não nessa quantificação, mas em outras eles mostram que o vírus está ligado nas células endoteliais desses tecidos também, tá? Bom, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Tá? Então, tá, esse trabalho, resumidamente, ele mostra que a célula endotelial, ela está sofrendo apoptose, tá? Nesses pacientes com COVID-19, e essa célula endotelial, foi encontrado a ligação do COVID-19, do SARS, né, do vírus, foi encontrada a ligação do vírus lá na íntima vascular, lá dentro do glomérulo. Tá? Então, sugerindo que tem uma ligação lá na célula endotelial do vírus, certo? A gente vai ver se essa hipótese vai se comprovar aí pela frente, se isso realmente acontece, tá? Mas aonde que o vírus SARS-CoV-2 se liga, né? Se sabe onde que o vírus se liga? Se sabe, sim. Tem alguns trabalhos mostrando que o vírus, ele tem uma ligação importante pela enzima conversora de angiotensina do tipo 2, tá certo? Então, olha só. Esse é um esqueminha mostrando, né, o coronavírus se ligando na enzima conversora de angiotensina e fazendo aí, entrando na célula para infectar a célula, tá?
Então, nós temos aí aonde tem alguns trabalhos, né, mostrando que realmente tem o ponto, né, de ligação do vírus é a enzima conversora de angiotensina 2, tá? E essa enzima conversora de angiotensina 2, aonde que você encontra ela? Em vários órgãos, incluindo pulmão, coração, células endoteliais e também no intestino, certo? Então, você encontra essa proteína em todas essas células, tá certo? E os estudos estão mostrando que é a proteína que tem uma afinidade grande pelo Covid-19, que é uma proteína importante para a ligação do do vírus, né, do Covid-19, tá certo? Então tá. Então a gente já sabe que ela se liga no endotélio e sabe que o endotélio expressa uma proteína, né, que já se sabe que tem afinidade pelo vírus. Mas o que é a ECA? Né? Qual a função da ECA? Quem que é das ciências fisiológicas aí já é para saber, né? Os alunos das ciências fisiológicas, mas para quem não sabe ainda, né? A ECA o que é? É a enzima conversora de angiotensina. No inglês, né, vocês vão ver como ACE, Angiotensin Converting Enzyme 2, que é o tipo 2. É o tipo 1, enzima conversora de angiotensina do tipo 1 e do tipo 2. Tá? Então, só mostrando aí, recapitulando para alguns ou ensinando para outros, né? O sistema renina-angiotensina-aldosterona, nós temos aí o fígado que libera angiotensina, o angiotensinogênio, que é convertido em angiotensina 1 pela renina. A renina sai do rim, certo? Que é uma enzima que catalisa essa conversão de angiotensinogênio em angio 1. A angio 1 vai ser convertida em angio 2, ou seja, angiotensina 2, pela enzima conversora de angiotensina. Essa daqui é a enzima conversora de angiotensina 1, certo? A angiotensina 2, ela tem um efeito deletério no sistema cardiovascular. Ela causa disfunção endotelial, ela causa vasoconstrição, né? Pela ativação do receptor AT1, tá? Tanto é que nós temos alguns fármacos, né, que são fármacos que atuam, que inibem esse sistema renina-angiotensina. Então, um exemplo, o captopril, ele inibe essa enzima aqui, ó, enzima conversora de angiotensina 1. Então, não vai permitir a formação do angio 2. E o losartan, irbesartan, valsartan, o mesartan, são antagonistas do AT1. Então, vão impedir que ocorra ativação desse receptor e uma vasoconstrição e um efeito deletério da angiotensina 2, certo? Só que não para por aí, né? Então, a angiotensina 2, ela pode ser convertida também em angiotensina 1,7, certo? A angiotensina 1,7, aliás, a angiotensina é um peptídeo. Então, a angiotensina, ela vai sendo quebrada por essas enzimas. A angiotensina 1,7, ela vai até o 7º peptídeo, tá? E a angiotensina 1, ela vai até a angiotensina 1,9. Então, é um pouquinho maior do que a 1,7. A angiotensina 1, se eu não me engano, vai até 12. Eu não me lembro qual é o tamanho dela. Mas essa enzima, ela corta, tá certo? Em tamanhos diferentes. E dependendo do tamanho, ela vai ter uma afinidade por um tipo de receptor, tá certo? Então, basicamente, o sistema de renina-angiotensina é isso, tá? É muito complexo esse sistema. Vocês vão ter uma aula somente sobre esse sistema renina-angiotensina, aqui e o Covid-19, que vai ser a aula da professora Débora, que também é coordenadora do programa de pós-graduação, só que ela é da Unesp, tá? Então, ela vai explicar toda essa maquinaria e colocar todos esses efeitos aí causados por esse sistema que é muito complexo. Mas só para a gente entender, a ACE2, ela faz a conversão aqui, ó, da anjo 1 em anjo 9 e da anjo 2 em anjo 7. Tá? Pode estar ligado na ECA2. Mas tem ECA2 na célula endotelial? Tem, olha lá. Esse estudo está mostrando que a ECA2 está presente na célula endotelial. Isso daqui é um estudo de 2004, certo? Então, ela expressa essa proteína, que é uma possibilidade de ligação aí do vírus, certo? Bom, esse é um estudo mais recente, né, que é de agora de 2020, que mostra o nível de expressão da ECA2, do RNA mensageiro, da ECA2 em diferentes órgãos. Olha só que interessante. Ele mostra aqui no intestino delgado, olha como que expressa no intestino delgado.
na ECA2. No testículo, tecido adiposo e vários outros tecidos, né? Aqui não mostra na célula endotelial em específico nesse gráfico, mas nesse trabalho, se vocês consultarem, tem lá um marcador para a célula endotelial, tá? É um gráfico bem complexo de citometria de fluxo, né? É mais complexo, a gente ia gastar um tempinho aí para explicar, mas ele, confia em mim, ele mostra que nesse estudo aqui, que a ACE2, ele está lá, ela está expressa nas células endoteliais, certo? Então, ele mostra a distribuição da expressão da ACE2, tá? Numa pessoa aí, aqui acho que foi feito numa pessoa que não estava infectada, tá? Bom, então tá. Então, a gente sabe até aqui que tem uma relação da função endotelial em pessoas, uma diminuição em pessoas que têm a COVID-19, né? E que essa relação de disfunção endotelial, o que ela vai fazer? O que ela vai causar? Qual é a função dela dentro da fisiopatologia da COVID-19? A relação está aqui, ó. Está apresentada nesse trabalho, que é um guia, né, da Sociedade Europeia de Cardiologia, é um guia de diagnóstico e manuseio das pessoas, manuseio, né, voltado para as complicações cardiovasculares. Tá? Então, ele foi publicado agora em abril, 21 de abril, está disponível aí na internet, a gente pode mandar também, é um material bem extenso, tá? E ele mostra, ele faz uma sugestão aí das complicações cardiovasculares que acontecem pela COVID-19. Então, vamos lá, vamos tentar entender isso aqui, ó. Então, tem aqui a infecção, né, pelo vírus, ocorre uma infecção, uma distribuição, ele vai para as células endoteliais, tá? Causando uma microdisfunção, uma microvascular dysfunction, uma disfunção microvascular e uma disfunção endotelial, causando uma disfunção macrovascular. Ou seja, disfunção em vasos pequenos e disfunção em vasos grandes, tá? Mas essa disfunção aqui relacionada com a função endotelial, tá? Então, diminuiu a função endotelial, tanto em vasos maiores quanto em menores, o que vai acontecer? Ó, uma síndrome coronariana. E essa síndrome coronariana vai levar a um sofrimento cardíaco. E esse sofrimento cardíaco vai levar à liberação de troponina 1, tá certo? Então, mais ou menos é isso que está sugerido lá por esse trabalho, né, e pelos trabalhos que eu li, relacionando a disfunção endotelial com essas complicações cardiovasculares. Uma outra via aqui, ó, é a seguinte: tempestade de citocina, acúmulo principalmente da interleucina 6, ela vai fazer uma instabilidade de placa. Instabilidade de placa, de quem já tem a placa ateroma, quem não tem problema, mas quem tem placa de ateroma vai fazer uma instabilidade e vai causar uma síndrome coronariana, certo? O que é essa síndrome coronariana? É uma interrupção de fluxo vascular, uma isquemia cardíaca. Essa isquemia cardíaca vai fazer o quê? Uma falência cardíaca, que é a heart failure, né? Que é uma disfunção na contração do miocárdio. Dependendo do tamanho dessa obstrução, vai causar um infarto, certo? E, então, todos esses fatores aqui, ó, de perfusão do miocárdio, eles vão levar a esse sofrimento cardíaco aqui. Dependendo do tamanho do sofrimento, dependendo do tamanho da interrupção de fluxo, a pessoa infarta, certo? Então, é basicamente essa conexão, né, que existe aí entre a função endotelial e os danos cardíacos causados pela disfunção endotelial. Tudo bem? Então, eu vou falar mais uma vez aí, uma das coisas ruins, né, desse tipo de aula é que a gente não consegue ver se o pessoal está dormindo, se o pessoal está entendendo, né, então a gente não sabe muito bem quantificar se vai ou se volta, né. Mas, enfim, vamos tentar fazer uma revisão, que esse é o ponto-chave aí da aula, né? Então, disfunção macrovascular, disfunção microvascular, causado aí pela disfunção endotelial, favorece a síndrome coronariana, certo? Isso vai acontecer por quê? Função endotelial vai controlar o quê? Coagulação, né? E vai controlar a dilatação.
vasodilatação. Se o paciente perde essa vasodilatação, e se ele aumenta a agregação plaquetária em um local que já tem uma obstrução, o que vai favorecer aqui? Obstrução de fluxo cardíaco. Essa obstrução de fluxo cardíaco vai gerar um sofrimento cardíaco, que vai levar a um aumento de troponina, que é o marcador, tá? E esse sofrimento cardíaco aqui, o que vai acontecer? Pode infartar. Esse sofrimento pode levar a um rompimento de placa de ateroma, né? E também um infarto do miocárdio, tá certo? Então, é essa a relação que existe entre a disfunção endotelial e a complicação que se observa em um paciente infectado por Covid-19, tá certo? Bom, então vamos lá ver. Será que essa complicação, ela acontece mais em quem já tem um problema, ou ela acontece mais ou menos, ou não tem uma relação aí de que quem tem doença cardiovascular ou não tem? O que vocês acham? Né? Até aqui, mostrando até aqui. Vocês acham que a função endotelial ela é importante aí para ter uma complicação nessa situação? O que vocês acham? Vão pensando aí um pouquinho, enquanto eu tomo uma água. Então, quem está acordado aí pode dar um feedback de vez em quando também, viu, gente? A gente não sabe se vocês estão entendendo ou não. Então, vamos lá. Vamos fazer uma correlação aí, tá? Injúria cardíaca observada em infectados pelo vírus, né? 23% de todos os infectados por Covid-19 e hospitalizados desenvolvem insuficiência cardíaca, que é o heart failure, né? Então, aquele heart failure lá, o coração ele fica bem prejudicado, ele perde a força, tá? Ou por uma isquemia, então o coração ele precisa de muito fluxo vascular, tá? E aí o que acontece? Quando você tem uma diminuição de fluxo, ele perde a força. E também, com a interrupção de fluxo por muito tempo, o que acontece? A célula do miocárdio ela morre. Isso vai gerar uma insuficiência cardíaca, certo? Então é isso que caracteriza essa insuficiência cardíaca, tá? E também, prevalência de insuficiência cardíaca foi maior em casos aqui está errado, são fatais, né? 52%, comparado com os sobreviventes, que são 12%. Então, vejam bem, essa condição aqui de dano cardiovascular, né? Ela causa uma injúria muito grande no sistema, aliás, o Covid, ela causa um dano cardiovascular bem intenso. E a hipótese levantada, então, é que parte da lesão cardíaca, ela é causada por uma disfunção macro e microvascular do coração, certo? E essa disfunção macro e microvascular, ela aparece de onde? De uma disfunção endotelial. Tá? Então, aqui a gente volta e fecha esse ciclo aí para amarrar tudo que a gente falou anteriormente, tá? Anteriormente, né? Que é a disfunção endotelial, causa a diminuição de fluxo, isso vai causar um sofrimento cardíaco. Sofrimento cardíaco e insuficiência cardíaca, tá? Então, que é encontrado aí em grande parte dos pacientes graves com a Covid-19. E olha só esse artigo aqui, ó, que interessante. Ele mostra os pacientes que sobreviveram e os pacientes que não sobreviveram, aqui, ó, de baixo. De cima que sobreviveu, de baixo que não sobreviveu. Então, a febre, né, os dias, né, aqui ele mostra os dias. Então, a febre apareceu em todos aí, né, a tosse também em todos os períodos. A dispneia, que é a falta de ar, começa no dia 7. A admissão no serviço, né, no serviço de atendimento, no dia 12, em ambas as condições. Positivo, né, por vírus em todos os períodos, todos os dias, já se sabia. E olha só, na pessoa que sobreviveu, ela não teve uma injúria cardíaca. Olha aqui, não está aparecendo nada. Já na pessoa que não sobreviveu, o que aconteceu? Ela teve, aqui no dia 15, uma injúria cardíaca aguda. Então, foi observado aqui um sofrimento cardíaco, tá? Esse sofrimento cardíaco, ele é quantificado como? Pela quantificação da troponina,
Então, olha só nesse gráfico aqui, que é do mesmo artigo. No eixo X, os dias, né? E no eixo Y, a concentração da troponina. Olha só como que ela aumenta, né? Ela vai lá em cima, certo? Mas será que esse nível aqui é importante de troponina? Eu tinha colocado uma quantificação aqui, mas eu acabei tirando, que ia ficar muito grande, mas ela é bem importante, né? Então, essa elevação aqui, ela mostra realmente o que está acontecendo no sofrimento do coração, tá? Então, o que acontece aqui, ó? No 15º, nas pessoas que não sobreviveram, o que aconteceu? O coração estava sofrendo, tá? E aí, também, o que foi observado? Uma injúria no rim, que apareceu aqui, certo? Então, isso também corrobora com o slide anterior, mostrando que essas pessoas que têm maior complicação, elas têm uma evolução de maior complicação quando tem um dano cardíaco, certo? Bom, então vamos lá. Expressão da ECA2 no coração, de pessoas com insuficiência cardíaca, tá? Então, só mostrando aqui, ó, nós falamos, né, que a ECA2 é um ponto de ligação do COVID-19, aliás, do SARS-CoV-2, né? Mas será que as pessoas que têm problema cardiovascular, elas têm uma maior chance de complicação cardiovascular em relação à pessoa que não tem, né? Essa foi uma pergunta, né, foi feita por esse artigo, né, procurando investigar qual que é a diferença que tem, né, no hospedeiro, na pessoa que se infecta, em relação à concentração da ECA2, que é a proteína que se liga o vírus, em uma pessoa que não tem problema cardíaco e uma pessoa que tem problema cardíaco. Então, olha só o que eles encontraram. Ó. Uma pessoa que tem problema cardíaco, que é uma insuficiência cardíaca, foi quantificada a expressão do RNA, né? E o RNA está aumentado, tá? Para a ECA2, e a proteína também, tá certo? Então, não só o RNA, mas também a proteína está aumentada lá nesse coração de pessoas que têm problema cardíaco, certo? Então, quer dizer, uma pessoa que tem problema, isso daqui não é uma pessoa infectada, tá certo? Uma pessoa sem infecção. Então, a pessoa que tem problema cardíaco, ela tem uma maior concentração da ECA2 no coração, tá certo? Então, isso levanta a hipótese que ela vai ter uma maior ligação aí do vírus, né, no coração. Uma ligação importante do vírus no coração, certo? Então, essa é uma hipótese aí do porquê que essas pessoas, elas têm uma maior complicação, eu estou adiantando a coisa aqui, mas é uma maior complicação do que uma pessoa que não tem problema cardíaco. Tá? Então, olha lá, a lesão cardíaca é uma complicação predominante em pacientes graves, exacerbando a gravidade da doença nos pacientes com Covid-19. Isso daqui eu copiei aqui desse artigo aqui, tá? Bom, então vamos lá. Então, falei para vocês, né, mostrei aqui uma hipótese e também alguns trabalhos que tem um sofrimento cardíaco na pessoa infectada e que essa pessoa que já tem um problema cardíaco prévio, ela tem maior expressão de uma proteína, que é uma proteína-chave aí para a ligação do Covid-19, tá? do SARS-CoV-2, certo? Beleza. Mas será que uma pessoa que tem problema cardíaco, ela morre mais do que uma pessoa que não tem problema cardíaco? Será? Vamos ver. Então, olha lá. Vamos ver quais são os fatores de risco para a Covid-19. Olha só, esses dados aqui, eles foram retirados do Ministério da Saúde, tá? Da Secretaria de Vigilância da Saúde, e mostram os fatores de risco para a doença. Quais são? Olha o primeiro aqui, ó, cardiopatia, certo? Então, cardiopatia, as pessoas que são fatores de risco e tem um fator importante que é a cardiopatia, a maioria. Então, é o fator de risco mais importante aí nas pessoas que são infectadas, tá? E esse verdinho aqui, ele mostra pessoas menos de 60 anos, ó. Aqui é pequeno, então mais de 60 anos elas têm um duplo fator de risco, tá? Então a idade de mais de 70 anos 70% mais de 60 anos é um fator de risco e alguns fatores de risco que também são presentes para a Covid-19. Então a cardiopatia
é aqui a mais importante dentre elas, certo? Mas o que é a cardiopatia? Quais são os tipos de cardiopatia? Tem vários, né? A doença coronariana que eu mostrei para vocês, que ela é o quê? Uma aterosclerose, uma insuficiência de formação de uma placa de ateroma e diminuição de fluxo vascular para o coração, certo? Então, ela é uma doença isquêmica cardíaca, tá? É uma doença, é uma cardiopatia. Qual outra? Hurt-Farley, que é a insuficiência cardíaca, pericardite, né, que é a infecção no cardiomiócito, cardiomiopatia, arritmia cardíaca, aneurisma de aorta, né, e válvula e problema de válvula, certo? Então, essas são algumas cardiomiopatias. E, olha só, se vocês fizerem uma relação, né, a gente falou aqui, então, até então, que a cardiomiopatia é um fator de risco importante para quem tem a doença, certo? Mas será que muita gente tem esse problema cardiovascular? Será que ele é importante para a mortalidade da população em geral? Olha lá, vamos ver. Qual é a principal causa de morte no Brasil? Olha lá, doença isquêmica cardíaca. Então, no Brasil, o que mais mata é a doença isquêmica cardíaca. Então, parece que, se a gente for pensar, né, essa doença, ela só colocou aí um pouquinho de gasolina nessa condição, tá? Então, depois de ler tudo isso, eu fiquei pensando nesse ponto. É uma doença que mais mata no Brasil, e vocês vão ver também que é no mundo, né? Nós temos uma pandemia de uma doença que vai matar mais, vai colocar só mais uma gasolina aí numa coisa que já está acontecendo muito, tá? Que é o quê? É a doença isquêmica cardíaca, certo? Então, ela começa como? Por isso que tem algumas hipóteses lançadas aí que a disfunção endotelial, ela é uma condição extremamente importante na mortalidade pelo Covid-19. Quem tem doença isquêmica cardíaca tem disfunção endotelial, tá certo? Tudo bem? Então, olha lá. Principal causa de morte no Brasil. Será que no mundo também? Também, olha lá. Principal causa de morte no mundo, doença isquêmica cardíaca. E o segundo, stroke, né, que é o AVC, né? Vamos ver no Brasil? Olha lá, doença cerebrovascular, a segunda. Doença cerebrovascular também tem disfunção endotelial? Também tem disfunção endotelial, certo? Então, existe uma relação muito grande aí da doença isquêmica cardíaca com a disfunção endotelial e nesse aumento da mortalidade, tá? Tudo bem, pessoal? Vocês conseguiram fazer essa correlação também? Sim ou não? Vocês ficaram com dúvida? Querem que eu explique mais alguma coisa aí? Tá beleza? Então,